Nós vamos ler e meditar do versículo 5 ao versículo 13. Mateus 8, versículo 5 ao versículo 13. Amém? Amém. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria falar a respeito de algo que em muitos lares tem perdido o seu valor. Não sei se essa é uma realidade da sua casa, mas há um ambiente da casa que para os mais experientes é muito especial. Há um ambiente da casa que por si só ele chama ao estar juntos. Há um ambiente da nossa casa que é um ambiente que é muito gostoso, muito acolhedor. Há um ambiente da nossa casa que na fartura ou na escassez, ele remete também à alegria, a compartilhar. Mas esse ambiente da nossa casa tem sido esquecido um pouco. Devido à rotina, muitas vezes nós não temos tempo para estar nesse ambiente da nossa casa, juntos. Devido à rotina, a gente às vezes nem usufrui da função desse ambiente. Muitas vezes a gente prefere usar outras coisas. Então esse ambiente acaba sendo esquecido. Eu espero que na sua casa não seja assim. Que ambiente é esse? Cozinha. Mais precisamente um local da cozinha. A mesa. A mesa é um local de acolhimento. A mesa é um local de conversar, de compartilhar. Foi a mesa que eu tive uma das conversas mais difíceis com a Cris. E foi a mesa em que eu fui acolhido por ela. Foi a mesa que, além de comer, isso que eu gosto muito de fazer, é a mesa que a gente conversa, que a gente se relaciona. Um dia nós fizemos uma viagem para Telêmaco Borba, onde os parentes da Cris, a maioria deles moram. E foi muito especial, porque lá eles ainda cultivam esse hábito. Sentar à mesa com toda a família, e é uma família muito grande, o Verli tem 9 ou 10 irmãos, se eu não me engano, então calcule aí. Uma família gigantesca, e toda aquela família estava na casa do pai, do avô, né? Reunidos em volta da mesa conversando. Né? E esse tipo de hábito foi cultivado também na família da Cris, por exemplo. Hoje nós vamos almoçar lá e a gente só fica na mesa. Uma porque eu não paro de comer e outra porque é muito gostoso ficar à mesa conversando. Mas isso em alguns lugares, em algumas famílias, tem perdido o significado. Fato é, queridos, por que eu estou falando tudo isso, né? Jesus, ele dá o verdadeiro valor à mesa. Jesus dá o verdadeiro valor à mesa. E no texto que nós vamos ler e meditar nessa manhã, nós vamos entender qual é o valor que Jesus dá à mesa. Então vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao 13, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado.
Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado pelo privilégio, Pai, de poder ministrar a Tua palavra, sabendo, Deus, que não é por meio das minhas capacidades, dos meus talentos, nem ao mesmo pelas minhas limitações. É o Senhor quem faz a obra, é o Teu Espírito que guia e conduz. E eu peço que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra e assim obedecê-la, Deus. E saímos daqui transformados pelo Senhor. Guia-nos, Pai, perdoa os meus pecados. Sou indigno de estar na Tua presença, mas o Senhor me torna digno por meio de Cristo Jesus. Te louvo, te engrandeço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nesse texto, nós vamos ver 3 personagens. E o primeiro personagem que eu queria destacar é o centurião. O livro de Mateus, ele foi escrito para um público, em sua maioria, judeu. Tanto que o autor ele não costuma usar as palavras reino de Deus. Ele prefere usar reino dos céus. Por quê? Porque o judeu tinha em sua mente que falar o nome de Deus em vão era pecado. E de fato é, mas não como eles entendiam. Então o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito para um público judeu. E essa passagem, ela vai aguçar algo muito específico para o judeu. Mas enfim, vamos lá. O primeiro personagem que eu quero destacar nesse texto é o centurião. Quem é o centurião? O centurião era um homem de poder, de autoridade, de compromisso e de responsabilidade. O centurião ele comandava uma parte do exército romano. Ele era responsável por uma parte do exército romano. Alguns estudiosos dizem que o centurião no exército romano ele é o 6º em nível de autoridade. Era um homem muito importante. O centurião, ele ia subindo de nível conforme as suas honrarias, as suas vitórias em batalha, ou por escolha do Senado, ou quando a guarda pretoriana, ela também subia de nível. Então o centurião era um homem de muita autoridade e respeito. Mas aos olhos do judeu, quem era o centurião? Aos olhos do judeu, o centurião era um inimigo mortal. Por quê? O centurião era romano. E quem estava governando aqui nessa época? O Império Romano. Estava oprimindo o povo. Então o centurião era visto como um inimigo do povo de Israel. Mas ele não só era visto como um inimigo por ser centurião, mas ele era visto como um inimigo pelo judeu porque ele não era judeu. Ele era gentil. Ele não era judeu. E por não ser judeu, na cabeça dos judeus, ele não tinha direito a nada do que Jesus podia oferecer. Ele não estava debaixo das promessas como o povo judeu estava.
Ele não tinha direito ou oportunidade de ser salvo, porque ele não era judeu. Então esse é o centurião, nesse cenário. Mas perceba que esse centurião em específico, ele tem algumas características que fogem tanto do padrão romano, mas principalmente do padrão judaico. Perceba, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Aqui o centurião já foge do padrão estabelecido pelo povo judeu. O que ele faz? Ele olha para Jesus, ele vai até Jesus, pede ajuda. Aquele homem que tinha toda a autoridade diante do povo, aquele homem que era cheio de honrarias, aquele homem que era poderoso, aquele homem que mandava e desmandava, aquele homem que dizia a muitos outros homens, faça isso, e eles obedeciam imediatamente. Ele olha para aquele judeu, ele olha para aquele carpinteiro, ele olha para ele e diz: eu preciso de ajuda. Esse era o centurião. Romano, inimigo dos judeus e que não era judeu. Vamos continuar. Versículo 6. E disse o centurião: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Perceba como esse centurião ele foge do padrão. Qual que é a primeira coisa que ele fala ao ver Jesus? Senhor. Aquele homem que era obedecido, aquele homem que tinha autoridade, aquele homem que era chamado de Senhor, ele olha para Jesus e diz: você é o Senhor. Esse é o centurião. Mas o centurião também ele demonstra compaixão. Só alguém que ama o próximo poderia olhar para o próximo e vê-lo em situação tão decadente e sentir compaixão. E ele deseja que o seu servo seja curado, porque o servo estava a ponto de morrer. Isso está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 2, a passagem paralela a esse texto. Então o centurião, além de ser um homem que reconheceu em Jesus ser o Senhor, que reconheceu em Jesus a autoridade, ele também tem compaixão àqueles que estão à sua volta o servindo. E esse servo era um servo que trabalhava em sua casa, era um servo doméstico. E ele deseja que Jesus cure. Esse era o centurião. Mas tem mais uma característica. Versículo 8. Respondeu o centurião, novamente: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Em outras versões, não sou digno de recebê-lo em minha casa. E sabe essa palavra não sou digno? Ela é a mesma palavra que João Batista usa quando ele diz assim: eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. É a mesma palavra. Aquele centurião, homem de autoridade, homem de poder, homem de respeito, ele olha para Jesus e diz: eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. E o que isso significa, não ser digno? Primeiramente, ele não era digno de receber Jesus em sua casa pela lei judaica. Olha só lá em Atos, capítulo 10.
Atos capítulo 10. Aqui tem uma passagem que fala de um centurião também, Cornélio. Muito bonita essa passagem também. Nós vamos ler mais alguns versículos, mas eu quero ler agora com vocês o versículo 28 do capítulo 10. Atos 10, 28. Pedro dizendo àqueles que estavam reunidos na casa de Cornélio, e Cornélio era centurião e era romano também. Diz assim a palavra de Deus: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Então, por que o centurião, esse centurião que nós estamos observando, ele reconhecia não ser digno de receber a Jesus por causa da lei judaica. Mas ele também reconhecia que não era digno de receber Jesus porque Jesus era Senhor. E só nesses pequeno trecho que nós lemos, ele já chama Jesus de Senhor 2 vezes. Ele reconhece quem Jesus é. Ele reconhece o que Jesus pode fazer. Ele ficou sabendo daquilo que Jesus fez, como está lá em Lucas também no capítulo 7. Ele sabia quem Jesus era. E é por isso que ele reconhece que ele não é digno. Porque Jesus é o Senhor. Porque Jesus é a autoridade máxima. Não há patente em exército nenhum que se compare a Jesus. E ele reconhece isso. Mas tem um terceiro fator. O porquê ele diz que não é digno. Porque ele é pecador. Ele não é digno de receber a Jesus, porque ele é pecador. Esse homem, que tem um exército à sua disposição, que tantos outros homens o obedecem sem ao menos argumentar, reconhece que não é digno de estar na presença do verdadeiro rei. Esse era o centurião. Mas ele continua, ele diz assim no versículo 8, mas diz uma palavra, Jesus diz uma palavra, e o meu servo será curado. Olha a visão que o centurião tem de Jesus. Sim, Jesus, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas eu também sei que por o Senhor ser o próprio Deus, o Senhor pode falar daqui que o meu servo seja curado, que ele vai ser curado, porque o Senhor é poderoso, a sua palavra tem poder. O centurião reconhece o poder de Jesus. Não era necessário que Jesus fosse até a casa dele, somente uma palavra de Jesus podia curar já aquele servo. Versículo 9, pois eu também sou homem. E aqui o centurião mostra como ele reconhece a autoridade de Jesus. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Eu estou debaixo de uma autoridade. Eu sirvo a um rei, eu sirvo a um império. E com soldados ao meu comando. Digo a um vai, ele vai. Digo a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ou seja, o centurião está dizendo aqui, eu sei o que é ter autoridade. Porque eu obedeço a alguém, mas tenho pessoas que me obedecem. Mas nenhuma autoridade se compara a ti, Jesus. Que somente ao falar, pessoas são curadas. Sabe o que eu aprendo com esse centurião, além de tanta coisa que nós já conversamos aqui? Que quando nós estamos diante de Jesus, e quando a fé faz com que nós reconhecemos quem Ele é, nós também sabemos quem nós somos diante dEle. Porque, queridos, a nossa semelhança com esse centurião é que nós também não éramos dignos de estar na presença de Jesus. Nós não éramos dignos.
Sim, de fato, nós não mandamos em muita gente, não mandamos nem na gente mesmo. Nós não temos homens, mulheres sobre a nossa autoridade. Nós não temos patentes. Mas nós temos algo em comum com esse centurião. Nós não éramos dignos de estar na presença de Jesus. Então o que eu aprendo com o centurião é quando eu olho para Jesus, eu também, além de conhecê-lo, quem ele é, de saber quem ele é, eu me reconheço. As minhas limitações, a minha indignidade. Eu vejo quem eu sou, quem eu fui, e agora quem eu sou em Cristo Jesus. Há um segundo personagem que eu quero destacar. E esse personagem é muito famoso nos evangelhos. Só que ele não tem muita identidade. A gente sabe quem eles... A gente não sabe quem são, mas a gente sabe o que eles querem e o que eles fazem. E é um personagem que vira e mexe e aparece aqui, principalmente quando tem milagre. Quem sabe que é? Versículo 1 do capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Esse é um personagem que aparece bastante nos evangelhos. A multidão. A multidão seguia Jesus. A multidão estava ouvindo o sermão do monte, lá no início do capítulo 5. E agora ela continua seguindo a Jesus. E a ideia aqui é que muito mais pessoas estavam seguindo a Jesus. Porque o autor fala, grandes multidões. Tinha muita gente seguindo a Jesus. E no capítulo 8 é muito interessante que Jesus faz muitos milagres. Muitos milagres. Manifestações maravilhosas do seu poder. Um deles nós estamos lendo aqui. A multidão aparece. Só que a multidão ela não tem identidade. Mas ela tem desejos que ficam muito claros. E Jesus revela uma característica da multidão quando ele direciona a sua palavra à multidão, aos que estão seguindo a ele. Olha o que Jesus diz no capítulo 10, no versículo 10, desculpa. Ao ouvir isso, ao ouvir o que o centurião falou, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, a multidão, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha o que Jesus disse para a multidão. Ele fala assim, dentre todos vocês que estão me seguindo, foi nesse centurião que eu vi uma fé genuína. De todos vocês que estão me seguindo, judeus, fariseus, até aqueles que dizem que creem em mim, de todos vocês, eu vi a fé genuína num gentil. Eu observei a fé genuína em alguém que vocês dizem ser inimigo do povo, inimigo de Deus. E por que Jesus diz isso? Porque ele conhecia a multidão. Ele sabia quais eram os desejos inconscientes e escondidos no coração da multidão. Ele sabia que muitas vezes a maioria das pessoas que estavam na multidão só queriam saber dos milagres, só queriam saber das curas, das manifestações poderosas. Ele sabia que muita gente que estava na multidão só queria matá-lo. Isso fica muito claro em João capítulo 6, quando Jesus realiza a multiplicação dos pães, e ele olha para a multidão e fala assim, vocês, o que vocês querem? Vocês não querem nada, vocês só querem esse pão aqui. E quando ele termina de exortar a multidão, a palavra de Deus fala que muitos deixaram de segui-lo. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que ele olha para os discípulos e fala, e vocês? Vão continuar aqui? Vão continuar me seguindo?
Aí Pedro fala: sim, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas Jesus sabia quem era a multidão, ele sabia dos desejos da multidão, ele sabia dos interesses da multidão, ele sabia que aquela multidão, quando olhou o centurião se aproximando, eles esperavam que Jesus, no mínimo, não atendesse o seu pedido, porque aquele homem era gentil e era inimigo do povo judeu. Essa era a multidão. Uma multidão que seguia Jesus com uma fé imatura, com uma fé interesseira, com uma fé arrogante, orgulhosa, uma fé que fazia acepção de pessoas, que discriminava as pessoas. E Jesus continua falando da multidão, falando com a multidão. Olha o versículo 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A palavra que Deus dá à multidão é uma palavra de juízo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, meus queridos irmãos e irmãs: é que não é a sua descendência que vai definir se você vai sentar à mesa ou não. Não é se você é descendente de Abraão, Isaque e Jacó que você vai ter a salvação. Não é se você é judeu que você vai ter a salvação. O que te faz ser reconhecido como filho, o que te torna digno, é uma fé genuína. Por isso que Jesus diz assim, súditos do reino. Ele quer dizer, vocês judeus receberam as promessas. Vocês judeus sabiam que o Messias viria por meio do povo de vocês. Mas vocês não acreditaram. E Jesus confirma isso lá em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Sim, o povo de Israel tem um lugar especial na história. Eles receberam as promessas das quais nós desfrutamos. Foi o povo pelo qual veio o Messias, mas eles não creram. Não creram. A fé que eles demonstravam ter era uma fé que não tinha valor. Era uma fé que não produzia frutos. Enquanto aquele homem que era inimigo do povo, aquele homem que era gentil, demonstrou uma fé que não foi observada em ninguém daquela multidão. Há uma terceira pessoa que eu queria destacar. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. E através de Jesus, do que Ele nos ensina aqui, nós vamos entender o porquê a nossa igreja deve ser uma igreja acolhedora, uma igreja hospitaleira, uma igreja que tem compaixão, como lemos no texto que o Tiago compartilhou conosco. Por que a igreja deve ser uma igreja que acolhe? Observe os ensinos de Jesus. Jesus lhe disse, versículo 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Sabe quando o seu filho ou filha tem um problema na escola ou com alguém, você fica bravo, você fala assim, eu mesmo vou lá na escola resolver. Já aconteceu isso com você? Acho que sim, né?
Eu mesmo vou. Pode deixar, filho, eu vou lá falar com a prof. Eu vou lá falar com a diretora. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está terceirizando o trabalho. Jesus está dizendo assim para o centurião: eu mesmo, eu Jesus, eu Senhor, eu vou resolver essa situação, eu vou curá-lo, eu que sou o próprio Deus, eu sou a autoridade máxima aqui, eu irei curá-lo. Enquanto a multidão esperava que Jesus, no mínimo, não fosse atender o pedido, Jesus faz algo totalmente diferente do esperado. Porque às vezes Jesus faz isso, queridos, ele quebra expectativas erradas. Enquanto a multidão desejava que aquele servo morresse, que Jesus deixasse o servo morrer, ou que Jesus dissesse: não, eu não vou, porque você é romano, você é inimigo, você é gentil, Jesus quebra todas as expectativas e diz: não, eu mesmo, eu vou, eu Jesus, vou curá-lo. Jesus acolhe aquele que a multidão não havia acolhido. E aqui é um aspecto muito interessante, porque há teologias que gostam de salientar que Jesus buscava somente aqueles que eram renegados, que eram excluídos da sociedade. Isso é verdade. Mas aquelas pessoas não eram alcançadas por Jesus por serem excluídas da sociedade, mas é porque elas não estavam no reino. A questão aqui é que Jesus vai àqueles que têm fé. O centurião era alguém reconhecido, o centurião era uma autoridade, o centurião era poderoso, mas a questão aqui não era a condição social do centurião, é porque ele tinha manifestado ter fé em Jesus, e por isso Jesus o acolheu, por isso que Jesus o recebeu. Não era tanto por quem ele era, mas pelo que ele demonstrou, e pela forma como ele reconheceu quem Jesus era. Jesus era o Senhor, Jesus era a autoridade, Jesus podia curar porque ele era o próprio Deus. Essa é a questão aqui. Jesus acolhe aqueles que ele quer. Aqueles que manifestam ter fé genuína nele, independente da condição, independente da raça, língua e nação. Jesus acolhe quem ele quer. A missão de Jesus abrange todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. A missão de Deus é ser glorificado em todas as línguas. Nós cantamos aqui. E Jesus veio para cumprir também com essa missão. E ele deixou os apóstolos para continuarem com essa missão. E os apóstolos foram usados para serem fundamentos da igreja, para que a igreja também continue cumprindo com essa missão. O objetivo da igreja é acolher a todos aqueles que querem receber a Jesus, independente de quem seja, independente das suas vestes, independente da sua linguagem e condição social. Essa é a missão de Deus, que todos proclamem o seu nome. E Jesus recebeu esse centurião. Ele era gentil. A lei diz que o judeu não podia se relacionar com o gentil. Então Jesus desobedeceu a lei? Não, Jesus cumpriu a lei, porque ele entendia a lei. Deuteronômio capítulo 10 diz: ame o estrangeiro. Estava lá na lei. Ame o estrangeiro, ame o forasteiro, ame o peregrino. Por que Jesus é o nosso exemplo máximo de acolhimento? Porque Jesus nos recebeu na sua mesa. O centurião diz: Senhor, eu não sou digno de receber você debaixo do meu teto. Mas Jesus olha para ele e diz: querido, eu vou tornar você digno de sentar na mesa no reino dos céus.
E Jesus disse isso para você também. Você não era digno, mas Deus te fez digno em Cristo Jesus de sentar à mesa no reino dos céus com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Amém? Deus te tornou digno através de Cristo. E por isso que nós, como igreja, devemos ser acolhedores, porque nós, da mesma forma, não éramos dignos, e Deus nos tornou dignos, e a igreja é o posto do reino que é usada para fazer com que as pessoas sejam acolhidas e ouçam a palavra do Evangelho, e possam também se tornar dignas de estar à mesa com o Rei. A igreja é isso, é a agência do reino, é o posto avançado do reino, para que as pessoas também ouçam a palavra e sejam dignas de assentar à mesa do rei. Por isso que a mesa é um lugar de acolhimento. Por isso que Jesus faz da mesa um local especial, porque a mesa, Ele está dizendo, venham ter relacionamento íntimo comigo. Lembram que um apóstolo estava reclinado no colo de Jesus, à mesa, num dos momentos mais difíceis. A ceia do Senhor é celebrada à mesa. E Jesus diz para o centurião, e diz para mim e para você, que nós fomos tornados dignos de estar à mesa com o Rei, com a autoridade máxima do universo, com o Senhor dos Senhores. Você vai estar assentado à mesa com o Rei. Ele fez isso por mim e por você. E por isso que nós, como igreja, devemos acolher da mesma forma. Nós não devemos olhar para o centurião, olhar para aqueles que entram por aquela porta, como o povo olhava. Não, ele está sujo. Não, ele não está vestido adequadamente. Ele não fala direito. Devemos acolher as pessoas com a esperança de que elas sejam salvas e sentem à mesa do Rei. O que nós podemos aplicar desse texto na nossa vida? Primeiro ponto, precisamos vencer nossos preconceitos. Na passagem de Atos capítulo 10, Deus dá uma visão a Pedro. E Pedro vai, em obediência a Deus, ele vai até a casa do centurião. E não só o centurião, mas todos que estavam lá são convertidos, recebem o Espírito Santo. Se Pedro tivesse levado em conta os seus preconceitos, ele não iria lá. Nós precisamos vencer os nossos preconceitos, queridos. Porque muitas vezes nós nos achamos dignos pelos nossos méritos. Ah, mas eu sou diácono na igreja. Ah, mas eu sou presbítero da igreja. Ah, mas eu sou pastor. Ah, eu sou amigo do pastor. Ah, eu sou líder de louvor. Sou líder de jovens, de adolescentes. Ah, eu venho na igreja já há 65 anos. Não são essas coisas que nos tornam dignos, a não ser aquilo que Cristo fez por nós, em obediência a Deus. Por isso nós precisamos vencer os nossos preconceitos e pregar o Evangelho a todo aquele que entra por essa porta, a todo aquele que se aproxima da gente. A gente precisa pregar o Evangelho. Não deixe com que o seu preconceito limite a pregação do Evangelho, porque o desejo de Deus é ser glorificado em todo povo, toda língua, em toda nação. Segundo ponto, Jesus quebra expectativas. Enquanto nós escolhemos para quem nós vamos pregar, mediante aquilo que nós achamos ser agradável ou não, Jesus, ele não estabelece critérios sociais ou com base naquilo que a sociedade diz ser correto ou não. Jesus prega o Evangelho com o desejo de que aqueles ouçam e sejam transformados. E esse deve ser o papel da igreja.
A questão é que nós pregamos o Evangelho para que as pessoas sejam salvas e sejam transformadas. Pode perceber na missão de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, quando ele curava, ele não só curava de uma doença, mas ele curava do pecado. Ele transformava vidas. Quando ele olha para a prostituta, ele fala assim: ela tem fé, mas vai e não peques mais. Porque o desejo de Deus, revelado em Cristo Jesus, é que as pessoas sejam curadas do pecado e suas vidas sejam transformadas. E esse deve ser o desejo da igreja também. E um terceiro ponto, esse é para mim e para você. Você está à mesa com Jesus? Você reconhece que o que te faz sentar à mesa com Jesus não é a sua descendência? Não é o seu conhecimento teológico? Não é a sua caminhada de tantos e tantos anos na igreja? Você reconhece que você está à mesa com Jesus pelo que Jesus é e fez? Se é isso, queridos, louvado seja Deus. E um dia nós estaremos nos céus, contemplando a presença do Rei, ressurreto, glorificados, durante toda a eternidade. E se você ainda não está sentado à mesa do Rei, eu quero dizer que a nossa esperança é que você venha até Ele e deseja sentar com Ele por toda a eternidade, ter intimidade com Ele, louvá-lo, obedecê-lo, crer nele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vou chamar o Otávio para orar. Obrigado, Alisson, pela palavra. Irmãos, antes da gente ir embora, Pastor Horst pediu para comunicar à igreja que ele e a Edith foram para São Mateus do Sul, uma festa aí da família da Edith, por isso ele não está presente com a gente nessa manhã. À noite, quem sabe ele vem, né, dama? É isso. E uma notícia muito boa, Ian fez a cirurgia em Singapura, oramos por ele semana passada. Ele fez a cirurgia, já está bem, está em recuperação. Já voltou para o Timor ou ainda está? Porque lá já é quase segunda, né? Então daqui a pouco talvez ele já volte aí para o Timor. Então, motivo de alegria, a gente orou semana passada, as células oraram também. Ian está voltando para casa, isso é muito bom, temos que louvar o nosso Deus por isso. E também, semana que vem, ceia do Senhor, às 10 e às 19. Conta aí com a presença de todo mundo. Mais alguma coisa, pastor João? De aviso? Acho que é isso, né? Alisson, mais uma vez, obrigado pela mensagem. Vamos orar então para encerrar o nosso culto. Esse culto bastante abençoador. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela sua palavra que transforma as nossas vidas naquilo que precisa, Deus. Obrigado porque por meio da obra de Jesus, nós fomos acolhidos e bem recebidos no reino de Deus. Obrigado, Deus, porque independentemente daquilo que éramos, daquilo que fizemos, o Senhor nos amou. O Senhor olhou para as nossas vidas com amor e com a graça salvadora nos transformou, Deus. Obrigado pela vida do Ian, que está em recuperação. Obrigado porque a cirurgia deu certo e o Senhor abençoou a vida dele, e agora todo esse período aí da recuperação que possa ser bem feito, para que ele logo ele volte a ter uma saúde completa, Deus. Obrigado pela vida do nosso irmão Alisson, que nos trouxe a mensagem, que o Senhor use cada vez mais a vida dele para a bênção da nossa igreja, Pai. E nos abençoe como corpo de Cristo, no nosso dia a dia, Deus, que a gente viva uma vida verdadeira.
uma fé verdadeira, uma fé que acolhe pessoas e que fala do amor de Jesus para aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, amém.